Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito de família. As aulas falam sobre o conceito e o paradigma do casamento, impedimentos e contratualização, dissolução, efeitos sucessórios e muito mais. As aulas são com o professor Rafael Arnaud. Olá, amigos que nos acompanham pela TV Justiça. Eu sou Rafael Arnaud, professor de Direito Civil, e durante esta semana nós temos um encontro marcado para tratar sobre o direito das famílias, essa área do direito privado tão discutida e tão apaixonante. Nomeadamente, a nossa intenção é que o curso trate sobre as chamadas famílias de fato, aquelas criadas à margem do Instituto do Casamento. Você acompanhou comigo na primeira aula que, há não muito tempo no Brasil, apenas uma forma garantiria a criação da entidade familiar. Essa forma era o casamento. Somente as justas núpcias traziam para as pessoas a garantia de que elas criariam a chamada família legítima. Mesmo os filhos nascidos fora dessas uniões que não fossem o casamento, eram reputados, e aí com várias classificações no Código Civil passado, como filhos ilegítimos, ou alguns ainda podiam ser legitimados, como nós vimos. Hoje, nós temos um questionamento sobre o atual conceito de família. Vimos isso na primeira aula. Dissemos que é perpetrado no Brasil hoje o chamado princípio da pluralidade familiar. Aliás, diga-se de passagem, princípio que está esculpido na nossa Carta Magna, no artigo 226, parágrafo 7º da nossa Constituição. Assim, é normal que nós vejamos muitos juristas falarem sobre as mais variadas formas de criação ou de organização familiar possível. Falamos aqui algumas delas, muitas inclusive esculpidas no próprio artigo 226. A família monoparental é um exemplo delas, aquela criada entre um dos pais e o seu filho, independentemente dos laços de conjugalidade. Ou, mais recentemente, quando criada por jurisprudência em decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, a chamada família multiparental, quando uma pessoa possui mais de um pai ou mais de uma mãe no registro. Mas queremos tratar mesmo, a partir de agora, das chamadas uniões estáveis, as chamadas famílias informais, que aqui nós nomenclamos de famílias de fato, uma vez que nascem do fato jurídico, nascem da convivência, como será visto. Além da família da união estável, pessoal, apenas rememorando o que foi estudado na aula passada, muito se fala sobre as chamadas famílias mosaico, ou a família dos meus, dos seus e dos nossos, como foi carinhosamente apelidada. Essa é tida como uma família da pós-modernidade. Nós falamos da Lei 6.515 de 1977, a Lei do Divórcio, e toda a revolução que ela trouxe para a organização das famílias no Brasil. Aqueles casamentos que sobreviviam por aparelhos, mas que as pessoas não podiam desfazê-lo, haja vista que não existia o Instituto do Divórcio, agora poderiam ser desfeitos. E era natural que o ser humano tentasse reorganizar a sua vida. Natural também que do primeiro relacionamento existissem filhos. E nessa nova organização, nessa nova dinâmica familiar, esses filhos passaram a conviver. Então imaginem, os filhos da mulher do primeiro casamento com os filhos do homem do primeiro casamento, agora formando uma nova casa. A essa estrutura, a doutrina tem chamado de família mosaico, rememorando mesmo aquela peça de arte onde várias pequenas peças formam um novo todo unitário. É notório que sempre que estudamos o tema das famílias de fato, formada hoje no Brasil, nomeadamente pela união estável, ou mesmo quando vemos uma nova jurisprudência surgir, uma decisão ser discutida, uma nova tese ser acatada, é o casamento, o paradigma, o modelo que serve de referência para a explanação dessa tese. Como fosse comum se dizer, e é comum se dizer no Brasil, que viver em união estável é viver como se casado fosse. Por isso, portanto, que a nossa aula de hoje recebeu o título de O Paradigma do Casamento. Porque, embora a Constituição Federal
guarde as mesmas garantias, não desejando criar hierarquia entre a família criada pela união estável e a família do casamento, é notório que nós temos um instituto com muito mais legislação a ser estudada. E por ter mais dispositivos a serem estudados, é muito comum que nós nos utilizemos do casamento como modelo, como paradigma para o estudo do Instituto da União Estável. Mas vamos refletir. O que veio primeiro? As solenidades do casamento civil, tal qual nós conhecemos hoje, com cartório, papel passado, processo de habilitação, celebração e registro, ou a união livre de pessoas que, pela habitualidade, ostentabilidade e os laços de afeto que geram responsabilidade, geravam a presunção de uma família? Seria mesmo o casamento civil o paradigma da união estável? Ou seria a união livre, sem intromissões estatais, que retrataria a verdadeira essência de um instituto que visa estabelecer uma comunhão plena de vida? É claro que, muito antes da Igreja e do Estado exigirem atos solenes para o casamento, o ser humano já se unia, com o intuito, claro, de criar grupos familiares, fora desses requisitos que temos hoje para o casamento civil. Aliás, anotem uma curiosidade. É somente em 1890, com o Decreto 181, que o casamento civil é estipulado no Brasil e tido como obrigatório. Antes disso, o que tínhamos era apenas o casamento de origem católica. Podemos dizer, por isso, que, embora doutrinariamente seja comum estudarmos o Instituto da União Estável através do paradigma, através do modelo do casamento, o que de fato tem sentido, se considerarmos que essa união estável, como conhecida hoje, com todos os seus direitos e garantias, só se estabelece no Brasil em 1988, com a Constituição Federal, a ordem das coisas nos parece inversa. Já que primeiro o homem uniu-se sem amarras, sem qualquer amarra estatal, e só depois nasceram as solenidades, as celebrações, os cartórios, juízes de paz, que diferenciam a união estável do casamento. Não seria absurdo dizer, portanto, que a união estável, embora não com essa nomenclatura, é anterior ao casamento, e que ela era quem deveria servir como paradigma para ele, o casamento, sendo possivelmente a união estável melhor tradutora da verdadeira essência buscada por quem deseja uma comunhão plena de vida. Afinal, o que buscam os nubentes? Ao dividirem inteiramente as suas vidas uns com os outros, será que eles buscam companheirismo, afeto, parceria de vida, ou apenas um documento com um selo cartorário para colocarem na parede com aquele mandamento: agora vocês são um casal, hajam assim? Não parece que essa seja a essência de quem busca um relacionamento afetivo do viés de conjugalidade? Veja que a ideia não é minha. A ideia é de um professor português chamado Carlos Adelino Campelo de Andrade Pamplona Corte Real. Esse é o nome dele. Ele disse mesmo com essas palavras que seria a união de facto a servir de paradigma para o casamento. Aqui ele fala em união de facto porque é o Instituto Português análogo à nossa união estável. Verdade que eles guardam ali dissemelhanças. Hoje nós temos muito mais direitos preservados na nossa união estável do que os portugueses em sua união de facto. Devemos ter em conta, pessoal, que nós estamos falando de um direito de família, ou das famílias, como tem sido chamado, contemporâneo, no qual cada vez mais importam as pessoas e menos os seus capitais. Esse novo modelo de família objetiva o crescimento pessoal e a realização individual dos seus componentes, dentro e fora do grupo familiar. Não podemos fugir do fato, contudo, que o legislador, até a presente data, empenhou muito mais esforço no tratamento do casamento do que no Estatuto das Famílias de fato. Basta olharmos para o nosso Código Civil. Enquanto o casamento está regulado entre os artigos 1511 até o 1582,
com normas que regem desde a capacidade daqueles que pretendem casar, passando pelo processo de habilitação, como foi dito, celebração, e até o regramento de um eventual divórcio, para a união estável restaram 5 artigos, um 1723 a um 1727. Perceba, entretanto, que em um deles, o artigo 1726, especificamente, a lei trata, na verdade, da conversão da união estável para o casamento. Então, dos 5 artigos que nos sobraram, um deles também fala sobre casamento. E o 1727 também não trata de união estável verdadeiramente falando, mas de concubinato, uma outra figura jurídica da qual derivou a união estável como conhecemos hoje. E sobre isso nós falaremos à frente. Diante disso, nós nos utilizaremos no nosso encontro de hoje do regramento para a família matrimonial, aquela criada pelo casamento, como forma de diferenciá-la das famílias de fato. E sempre que possível, vamos nos servir dos dispositivos atinentes à família matrimonial no estudo do nosso objeto, as famílias de fato. É natural que assim seja, é natural que assim façamos, inclusive pela ampla gama que nos possibilita o estudo do casamento e por ele servir, como nós temos falado, sobretudo na nossa jurisprudência, como um paradigma, como um modelo a ser alcançado pela união estável. Repito, não quero dizer com isso que há hierarquia entre os institutos. A família da união estável tem, no nosso ordenamento, no direito brasileiro, a mesmíssima importância da família do casamento. Mas temos apenas 5 artigos tratando sobre ela. Tudo mais é jurisprudência. É essencial que você que nos assiste em casa, e eu sei que a TV Justiça é assistida não só por bacharéis em direito, profissionais da área, como estudantes da nossa ciência jurídica, até por aqueles que apenas têm interesse em um determinado tema ou querem ficar mais antenados com a notícia do judiciário. Eu peço que você acompanhe tudo o que eu estiver dizendo daqui para frente pelo Código Civil. Ele será o nosso norte a tudo que nós devemos tratar na aula de hoje e nas seguintes. A lei civil é completa e eu costumo dizer sempre aos meus alunos, o primeiro livro que você precisa para entender direito civil é a letra fria da lei. Vamos começar, portanto, abordando as matérias relativas ao casamento, como foi dito, desde a capacidade para casar, até o processo de habilitação, celebração, modalidades especiais de casamento, desaguando nas hipóteses de invalidade e inexistência do casamento. Vejam, acompanhem comigo do artigo 1517 até o artigo 1520. Vamos tratar, por enquanto, da capacidade para o casamento. Nos diz o artigo 1517, o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Aqui o telespectador já deve ter alguma dúvida. Mas, Rafael, a maioridade civil, para os chamados atos da vida civil, que nós chamamos de capacidade civil plena ou capacidade de fato, não é atingida aos 18 anos? De fato, caro amigo, a capacidade civil plena é atingida aos 18 anos. Por isso, inclusive, que o artigo 1517 solicita que os representantes legais autorizem esse casamento. Mas a chamada idade núbil no Brasil é aos 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, já será possível casar-se. Mas e se houver divergência entre o pai e a mãe quanto àquele casamento? Bem, se houver divergência, o parágrafo único do mesmo artigo 517 nos responde o que deve ser feito. Nos diz o artigo: se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. E o que nos diz o artigo 1631? Nos diz da possibilidade dessa pessoa que pretende casar e teve a sua pretensão negada pelo seu pai ou representante ou pela sua mãe, buscar o judiciário a fim de garantir um suprimento àquela autorização. Meus amigos, por óbvio que se alguém nega a outro a possibilidade de criar a sua família como lhe aprouver, sabendo que nós temos
devido ao princípio da pluralidade, que não devem as pessoas se intrometer no que mais sagrado nós temos, que é a formação da nossa própria família, se alguém lhe impede de fazer, há de existir uma razão justificada para tal. Então, imaginem comigo, se um pai nega que a filha case, tendo ela entre 16 e 18 anos, ele nega essa autorização que nós falamos pelo artigo 1517 do Código Civil. Ele precisa ter uma justificativa plausível para tanto. Vejamos ainda o que nos diz o artigo 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. É justamente disso que nós estamos tratando. Se a denegação do consentimento for injusta, o juiz irá supri-la e o casamento acontecerá da mesma forma. O artigo 1518, passamos por ele, diz o seguinte: até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Tendo conhecimento supervenientemente de uma razão justificada pela qual não deve acontecer aquele casamento, os pais podem revogar a autorização que lhe foi dada. Mas, professor, e o casamento de quem ainda não completou 16 anos de idade? Todo mundo tem um amigo, um parente, um vizinho que casou antes dos 16. Aliás, isso era bem natural na antiguidade. E quando eu falo antiguidade, não é tanto tempo assim, gente, tá bem? Há não muito tempo isso era realmente muito comum. Esse casamento de menor de 16 anos de idade é válido? Meus amigos, muita atenção ao artigo 1520 do Código Civil. Esse artigo sofreu recente alteração legislativa. Vou ler para vocês a antiga redação. Artigo 1520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil. Idade núbil, que acabamos de dizer, é 16 anos. Para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou ainda em caso de gravidez. Vejam que duas hipóteses eram previstas pela lei civil para possibilitar o casamento de menor de 16 anos. Por amor à verdade, é bom que se diga que a doutrina especializada em direito das famílias já entendia como letra morta a hipótese de evitar o cumprimento de pena criminal. Isso porque a Lei 11.106 de 2005 revocou os incisos 7 e 8 do artigo 107 do Código Penal. Esses incisos previam justamente a hipótese de extinção da punibilidade pelo casamento do agressor com a vítima. Veja vocês, que absurdo. Era dado ao agressor a possibilidade de, como dizia o nosso Código Civil antigo, reparar o mal pelo casamento, como se isso fosse mesmo possível. Então, como eu já dizia, a maioria da doutrina especializada em direito das famílias nos dava como letra morta essa hipótese. Note, entretanto, que, em nossa opinião, não foi bem assim que aconteceu. Isso porque o perdão do ofendido, quando aceito, continuava e continua a ser causa extintiva da punibilidade, conforme o inciso 5 do mesmo artigo 107 do Código Penal. Vejamos, artigo 107, agora do Código Penal, meus amigos. Extingue-se a punibilidade. Inciso 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Que perdão poderia ser maior do que a vítima aceitar casar com o seu ofensor? Não me parece que haja perdão maior que esse. Desse modo, em nossa opinião, foi apenas quando a Lei 13.718 de 2018 alterou o Código Penal para tornar pública e incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual, que enterramos de vez a nefasta possibilidade do perdão judicial que levasse à possibilidade do casamento evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal. Veja que eu disse para vocês que o artigo 1520 tem nova redação. Falei ainda que eram duas hipóteses que lá estavam. Essa que acabamos de falar, agora sim, letra fria, letra morta de lei. E a segunda, em caso de gravidez. O legislador costumava entender que uma vez que já tinha tido lugar a concepção de uma criança, uma família já estava formada. Portanto, não fazia sentido tentar impedir a criação de algo
que já se criou. Mas olha só, a deputada Laura Carneiro ingressou com um projeto de lei e que gerou a Lei 13.811 de 2019. Agora, muito recente, 2019. Por isso, cuidado, se você está me acompanhando por um vade-mecum do ano passado, você ainda terá a redação antiga do nosso artigo. Mas se você está me acompanhando pelo Código Civil disposto na internet, certamente você já estará com ele atualizado. E essa nova redação nos diz o seguinte: artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Repito, não será permitido em qualquer caso. Então, meus amigos, vocês podem entender de agora, para qualquer prova que vocês porventura estejam fazendo, seja um concurso público, prova da ordem, casamento de menor de 16 anos não é mais permitido no Brasil. Rafael, mas seria correto eu estender esse raciocínio à união estável? Afinal, se não pode se casar, também não pode formar união estável? Meus irmãos, a situação é um pouco mais complexa e profunda do que inicialmente pode parecer. Entendemos, inclusive, que a resposta é não. O artigo 1520 não serve à união estável. Isso porque nós classificamos ela, a união estável, na categoria dos ato-fatos jurídicos, na qual, como vocês sabem, há uma mitigação da análise do plano da validade, lembram dele? A escada pontiana, plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Note que a Lei 13.811, que acabamos de citar, não criou norma restritiva para a união estável, não tendo alterado nem o artigo 1723, que trata da união estável, nem mesmo o artigo 1521, responsável por falar dos impedimentos para o casamento, mas que é citado no parágrafo único do artigo 1723 da união estável como requisito para reconhecê-la. Vamos ver à frente que um dos requisitos para que se reconheça a união estável é a não existência de impedimento matrimonial. Mas esses impedimentos estão no artigo 1521, não no 1520, que foi alterado. Devemos lembrar ainda que as normas restritivas de direito, por princípio do direito privado, devem ser restritivamente interpretadas. E se a lei não criou a restrição para a união estável, nós não poderíamos aumentar o alcance da norma para restringir direitos, apenas para aumentar o seu escopo. Então, pense comigo, será que utilizar dessa prerrogativa criada no artigo 1520 para proibir a união estável de menor de 16 anos seria verdadeiramente uma proteção para esse menor ou para essa menor? Meus amigos, eu sei que é difícil pensar em alguém com menos de 16 anos constituindo uma família com todas as obrigações que nos recaem nesse momento. Mas, como juristas, nós precisamos analisar todas as consequências do que nós estamos dizendo. Imagine comigo a seguinte situação. Uma jovem de 15 anos que está grávida. E, pela redação antiga do artigo 1520, teria, portanto, possibilitado o seu casamento. Ela está grávida de um rapaz de pouco mais de 22 anos, mas que já tem emprego fixo, alguma renda e poderia garantir a vida daquela família. Ocorre que, por esses infortúnios que a vida não explica, esse rapaz de 22 anos vem a falecer. Como ela já não pode mais casar, se nós dissermos que também a união estável não poderá ser reconhecida, como ficarão os direitos dessa jovem? Ela não terá possibilidade, por exemplo, de receber a pensão, nem será tida como herdeira desse companheiro. Veja, portanto, que na tentativa de protegê-la, nós acabamos por condená-la a uma situação de indignidade. Assim, seria a melhor medida de justiça, penso eu, que, embora seja impossível o casamento de menor de 16 anos, tal qual foi a intenção legislativa, a união estável, essa que não nasce de ato solene, mas nasce do fato, continuasse a ser reconhecida. Mesmo porque essa nos parece a opção mais acertada do ponto de vista jurídico, uma vez que não foi criado, como nós falamos, qualquer impedimento ao seu
reconhecimento. E olhem só, quando nós lemos o enunciado 138, aprovado na terceira jornada de Direito Civil do Conselho Federal, nós vemos que a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese dos menores de 16 anos, é juridicamente relevante na concretização das situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tal. Não se pode negar que a constituição de uma união estável é um ato de situação existencial. E tendo o menor de idade necessário discernimento para esse ato, fica claro, portanto, que ele é plenamente válido. Ao menos essa é a nossa posição, o nosso entendimento. Amigos, falaremos agora, embora en passant, do processo de habilitação para o casamento. Seremos um pouco mais breves aqui, porque como o nosso objeto de estudo são as famílias de fato, e essas não passam por um processo de habilitação, não convém que nós percamos muito tempo. Afinal, nós temos um tempo exíguo para tratar de muitas matérias. Mas, como o nosso Código Civil fala sobre a habilitação de casamento, e essa é, inclusive, uma forma de diferenciar casamento e união estável, falemos dela. Nos acompanhem, por favor, do artigo 1525 ao artigo 1532. A habilitação para o casamento, saibam vocês, é um procedimento administrativo e que tem por finalidade verificar a regularidade de um casamento pretendido pelos nubentes. Os objetivos, basicamente, são 3. Verificar a capacidade matrimonial, da qual acabamos de falar. Verificar a inexistência de impedimentos esses, que, como já falamos, estão dispostos no artigo 1521, e verificar a inexistência de causas suspensivas, assunto que trataremos na aula seguinte, a aula 3. O procedimento para a habilitação do casamento traz uma primeira questão a ser esclarecida por qualquer pessoa. Afinal, qual cartório ou a qual cartório devem se dirigir aqueles que pretendem convolar núpcias, aqueles que pretendem se casar? A resposta é simples e quem nos responde é o artigo 1526. A habilitação deve ser realizada pessoalmente, repito, pessoalmente, no registro civil das pessoas naturais do domicílio dos nubentes. Amigos, vejam que a habilitação precisa ser no domicílio dos nubentes, mas a celebração desse casamento não necessariamente. Então, meu amigo, você que tem aquele sonho de casar em um lugar paradisíaco fora do seu domicílio, não precisa cancelá-lo. Apenas a habilitação para o casamento, sobre a qual vamos explicar um pouco mais a partir de agora, é que será necessária ser realizada no domicílio daqueles que pretendem casar. Mas, professor, e se esses nubentes, se esses noivos, tiverem domicílios diferentes, qual deles eles devem se reportar? O domicílio da mulher, o domicílio do homem? Meus amigos, se isso acontecer, tenham em si uma resposta. Qualquer deles, se houver pluralidade de domicílios, qualquer deles pode servir de habilitação. Agora, as chamadas proclamas, previstas lá pelo artigo 1527, essas serão afixadas no domicílio de ambos. E sobre os documentos, professor, quais documentos eu preciso levar? Os documentos, meus amigos, estão elencados no artigo 1525 e os seus 5 incisos. E lá você pode encontrar tudo o que é necessário à habilitação. Aliás, eu falava sobre as proclamas, e isso nos chama um outro dispositivo. O artigo 1527 nos diz: estando em ordem a documentação, que você encontrará no 1525, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunstâncias do registro civil de ambos os nubentes e, obrigatoriamente, se aplicará na imprensa local, se houver. A disposição aqui é daquela mesma que você viu no cinema. Lembram daquela pergunta, se alguém tiver algo contra esse casamento, que fale agora? Na verdade, não é bem uma pergunta, é mesmo um mandamento. Isso, para que seja publicizado o ato, é se utilizado das chamadas proclamas,
para que as pessoas indiquem se há algo que deva impedir aquele casamento, qualquer dos impedimentos dispostos lá no 1521, sobre o qual nós falaremos delongadamente na aula seguinte. Se tudo estiver ok, documentação tudo certo, proclamas feitas com sucesso, será emitida a chamada certidão de habilitação. Essa certidão de habilitação, meus irmãos, saibam que ela tem um prazo improrrogável de 90 dias. Estamos falando aqui de prazo decadencial. Portanto, se esse prazo for ultrapassado, uma nova habilitação precisará ser feita para esse casamento. O artigo 1528 conclui nos dizendo que é dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como os diversos regimes de bens. Meus irmãos, vocês sabem que nós temos no Brasil, ao menos desde 1890, 2 tipos de casamento, pelo menos. O casamento civil e aquele casamento religioso com efeitos civis. E isso é tema que trata da forma de celebração desse casamento, de criação dessa nova família. E a celebração do casamento está disposta nos artigos 1533 a 1544 do nosso Código. Acompanhem comigo. O lugar da celebração não necessariamente será o ambiente cartorário, embora haja essa previsão. Há a previsão do ambiente cartorário judicial ou extrajudicial, quando normalmente esse casamento é celebrado por um celebrante oficial do Estado, o oficial do cartório, o juiz de paz, ou mesmo o juiz de direito. Mas ele também poderá ser celebrado em prédio público ou particular, quando, no mais das vezes, é realizado pela chamada autoridade eclesiástica, a qual a nossa Constituição faz menção, dizendo que toda aquela que é reconhecida como tal está autorizada a celebrar casamento. Vejamos, artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento no dia e lugar marcado, previamente designado pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados com a certidão do artigo 1531. Segue o 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório com toda a publicidade e vejam vocês, a portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. Vejam, não necessariamente, como dissemos, o casamento precisará ser celebrado em cartório. Tendo interesse as partes, havendo autorização do celebrante, pode acontecer noutro edifício público ou particular. Nos também interessa o parágrafo 1º do artigo 1537. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Rafael, mas é tão importante assim? Sim, meus amigos. Lembrem que o artigo 166 do Código Civil gera e fala sobre a nulidade daqueles atos que não responderem às formalidades e solenidades dos atos. Então, muita atenção a isso. Portas abertas é, sim, muito importante. Conforme o artigo 1536, já no final do que nós estamos estudando, logo após celebrado o casamento, lavrar-se-á o assento desse mesmo casamento no registro civil das pessoas naturais. Mas, Rafael, qual é o momento exato em que se dá a celebração? Isso quem nos responde é o artigo 1514. Acompanhe comigo. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Amigos, aqui eu preciso fazer um parêntese. Apesar do artigo falar entre homem e mulher, nós sabemos que desde o dia 5 de maio de 2011, o julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277, conjuntamente com a resolução 175 do CNJ, já possibilita o casamento, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo,
Portanto, não é de se dar muita importância ao que está escrito no artigo entre homem e mulher. Esse é um assunto que nós trataremos mais delongadamente à frente, mas eu precisava dizer desde agora para não induzi-los a erro. Vejamos. Artigo 1515, agora não tratando do casamento cartorário, mas do casamento religioso. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Sabemos por isso que não só o casamento religioso com efeitos civis, como o casamento civil, precisa ser levado a registro. E esse registro está estipulado no artigo 1516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. E deve ser levado em 90 dias de sua realização. Isso é o que nos diz o parágrafo 1º do mesmo artigo 1516. Amigos, tendo dito isso, é importante que nós falemos que, embora essa seja a forma ordinária da celebração de casamento, o Código também nos traz situações extraordinárias ou modos especiais de celebração de casamento. Vejamos aqui alguns exemplos. O primeiro deles, o casamento por procuração. Mas, professor, é possível casar por procuração? Não estar presente no meu casamento? Sim, é possível. Nós temos um exemplo histórico. Dizem que Dom Pedro II casou-se por procuração. Vejam o que nos diz o artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. Então, atentem-se. De fato, é possível casar-se por procuração, mas essa procuração deve ser pública e ter poderes especiais para a celebração daquele ato. O artigo 1539 fala do casamento do enfermo. Aquela pessoa que está em convalescência, está doente e por isso não consegue comparecer ao cartório para o processo de habilitação. E aí ele nos diz o seguinte: no caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Então vejam, diante dessa possibilidade, o casamento do enfermo pode ter sua habilitação e celebração fora do ambiente cartorário. Mas o que causa mais dúvida, e certamente os senhores já ouviram falar, é o chamado casamento nuncupativo, também conhecido na doutrina como casamento in extremis. Nessa situação, a pessoa padece de iminência de morte. E é possível que a falta de um celebrante oficial ou respeito a todos esses atos de habilitação e proclamas façam com que ela venha a falecer anteriormente a ser respeitada a sua vontade de casar-se. Diante disso, nós temos uma possibilidade extraordinária de o casamento ser celebrado sem qualquer celebrante oficial. Qualquer pessoa diante desse casamento poderá celebrá-lo. Mas veja, ele também precisa ser levado a registro e deve ser feito dentro de 10 dias. O artigo 1541 nos estipula esse prazo e essa forma. Vamos lá. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de que foram convocadas por parte do enfermo, que este parecia em perigo de vida, mas, em seu juízo, quer dizer, ainda sabia o que estava fazendo. E 3, que em sua presença declararam os contraentes livre e espontaneamente receberem-se por marido e mulher. Ou, como nós já dissemos, hoje os casais homoafetivos são plenamente protegidos. Quando algum desses contraentes, portanto, estiver em iminente risco de vida e não obtiver a presença da autoridade que incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Esse é o mandamento do artigo 1540. Temos várias outras formas especiais de casamento, mas o nosso tempo aqui é exíguo e a nossa ideia é trabalhar aquilo que de fato seja importante ao estudo das famílias de fato.
Passemos então, portanto, ao chamado casamento por conversão. E ele está disposto não nos artigos do casamento, mas sim lá naqueles 5 que nós mencionamos, que tratam da união estável. Artigo 1726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. A Constituição nos diz que deve a lei facilitar a conversão da união estável em casamento. Mas que facilitação é essa que exige um processo judicial para que isso venha a ocorrer? Meus amigos, isso é o que nos diz o artigo 1726 do nosso Código Civil. Mas ele não é o único instrumento que disciplina a matéria. A Lei 9.278, de 96, em seu artigo 8º, nos diz o seguinte: os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao oficial do registro civil, na circunscrição do seu domicílio. E o STJ já posicionou o entendimento que ambas as possibilidades são válidas, tanto a conversão por via judicial, como a conversão por via extrajudicial. Teríamos ainda para falar sobre casamento avuncular, os chamados casamentos entre tios e sobrinhos, mas teremos oportunidade para falar disso à frente. Então, dado ao nosso adiantado de tempo, sigamos, portanto, as causas de inexistência e invalidades do casamento, que nos são bem importantes ao falarmos sobre também as famílias de fato. Veja, puxem no museu da sua memória. Quando o professor de Teoria Geral de Direito Privado lhes apresentou a chamada escada ponteana, lhes disse, no primeiro degrau dessa escada, chamamos de degrau da existência. Para que um ato jurídico, um negócio jurídico venha a existir, ele precisa de 4 elementos: agente, objeto, vontade e forma. Se ele tem agente, objeto, vontade e forma, o negócio jurídico existe, mas nós precisamos passar para o segundo degrau, o degrau da validade, quando esse agente precisa ser capaz e legitimado, a forma precisa ser prescrita ou não defesa em lei, o objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a vontade livre e desimpedida. Esses são os primeiros degraus. Depois falaríamos sobre a eficácia desse ato jurídico. Mas veja, estamos ainda no degrau da existência e, como nós sabemos, só devemos seguir para o próximo ao passar pelo anterior. O casamento inexistente é aquele no qual falta um ou mais elementos essenciais e indispensáveis para a sua formação. Mas quais as hipóteses de casamento inexistente atualmente, professor? Anote aí, 2 são elas. A primeira, falta de manifestação de vontade das partes. Você já sabe que a lei, no seu artigo 1514 e o 1535, exige manifestação expressa da vontade dos nubentes para o casamento ser válido. E se essa manifestação de vontade sequer existe, se as pessoas silenciam ou se há uma coação absoluta, quando não podemos falar, como vocês sabem, em manifestação de vontade, há falta, portanto, de um pressuposto para esse negócio jurídico. E na falta dele, falaremos em inexistência do casamento. Mas não é só essa a possibilidade. Imaginem um casamento celebrado por autoridade absolutamente incompetente para o ato. E aqui, óbvio, não estamos falando do casamento nunculpativo que acabamos de citar, mas um casamento normal, um casamento que acontece pelas vias normais. Casamento celebrado por um juiz de futebol seria válido? Seria existente, melhor dizendo? Sabemos que não. Se não há a possibilidade, se não há a garantia, ou melhor dizendo, a competência, e essa incompetência é absoluta, membro do Ministério Público celebrando o casamento, ou mesmo, como a gente citou, um juiz de futebol celebrando o casamento, não falaremos sequer em invalidade, mas sim em inexistência. Atentem-se para isso. Mas há hipóteses, e aqui são muito mais estudadas, o casamento nulo e o casamento anuável.
Isso você começa a estudar lá desde Teoria Geral do Direito Privado. Estou sempre me remetendo à Teoria Geral, é verdade? Porque dela nós tiramos todos os preceitos que precisamos ao estudo dos atos e negócios jurídicos. Lá no artigo 166 a 169, nós sabemos que na nulidade a incidência é de ordem pública. E quando tiver incidência de ordem pública, gerará a nulidade do casamento. Ok, professor, mas quando esse casamento será nulo? Isso quem nos responde é o artigo 1548. Atenção ao inciso 1º, gente. Se você tiver um código também, mais uma vez dizendo, um pouco mais antigo, você pode ser levado a erro aqui. O artigo 1548 nos diz, é nulo o casamento contraído. E o inciso 1º trazia a hipótese do enfermo mental. Note que essa hipótese já não existe no nosso ordenamento desde a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, precisamente no seu artigo 114. Ficamos apenas com a segunda hipótese, a infringência e impedimento. Impedimento esse, ou impedimentos estes, que, como tantas vezes já dito, constam do rol do artigo 1521. Portanto, se algum impedimento é ultrapassado, alguém, por exemplo, casa com alguém que já é casado, hipótese disposta no inciso 6º do artigo 1521, esse casamento será nulo. Não tenha dúvida sobre isso. Mas há também as hipóteses de casamento anulável. E como todo ato jurídico anulável, o casamento que assim se classificar também comporta a chamada ratificação. O casamento ou os casamentos anuláveis são apontados para nós pelo artigo 1550 do Código Civil. A anulação do casamento foge da ordem pública, quando nós estaríamos falando de casamento nulo. E passamos a falar aqui da anulabilidade, por não se tratar de norma de ordem pública, possibilitando aos nubentes a convalidação daquele ato, desde que sanado o vício que inquinava sobre ele. Nos diz o artigo 1550, já chegando ao fim da nossa aula, é anulável o casamento. Mais uma vez, atenção ao inciso 1º. Porque o inciso 1º dizia de quem não completou a idade mínima para casar. Na verdade, ele ainda disse. Mas veja, quem não completou a idade mínima para casar, não completou 16 anos. Se ele não completou 16 anos, esse casamento é anulável ou é nulo? Entendemos que, considerado o artigo 166 do Código Civil e a leitura sistemática, a hipótese criada pelo 1550, inciso 1º, agora é de nulidade. Uma vez que o artigo 166 nos diz o seguinte, é nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Isso é o que está no inciso 7º. E é justamente isso que ocorreu com o artigo 1520. A lei proibiu o casamento, mas não combinou sanção. Amigos, nós ainda teríamos várias e várias hipóteses de casamentos anuláveis. O inciso 2, que trata do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, falamos sobre essa hipótese, embora en passant, ou por vício da vontade, sobre a qual também citamos, e ainda aquelas onde ocorre o casamento do incapaz de consentir de modo inequívoco o seu consentimento, e o realizado pelo mandatário, aquele que detém procuração, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Mas, para finalizar nossa aula de hoje, e nós chamarmos o nosso quiz, onde resolveremos algumas questões de múltipla escolha para a fixação do conteúdo, eu chamaria a atenção para a hipótese 6, por incompetência da autoridade celebrante, inciso 6 do artigo 1550. Isso porque eu disse aos senhores que a incompetência da autoridade celebrante gerava a inexistência. E agora o artigo 1550, no seu inciso 6º, parece sugerir que ele gera a invalidade. Irmãos, não confundam isso. A incompetência que cita o inciso 6º é a incompetência em razão do lugar. Nós chamamos de ratione loci. Assim, se um oficial da Paraíba celebra casamento em Pernambuco, ele é incompetente em razão do lugar. Mas se um membro do Ministério Público celebra casamento, ele é incompetente absolutamente, em razão da matéria, ratione materi.
Na segunda hipótese, ratione matéria, nós temos a inexistência. Na primeira, nós temos a invalidade por anulabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado do que nós estudamos aqui hoje, mas antes de me despedir, vou passar para as questões que foram previamente separadas à discussão do nosso assunto. Vamos lá. João, filho de Tel, casou-se com Lia. Falecendo João, a viúva deseja casar-se com Tel, ou, se este se recusar, com Miguel, irmão de João. O segundo casamento de Lia será, letra A, válido se com Tel ou com Miguel. Letra B, nulo se com Tel ou com Miguel. Letra C, nulo se com Tel e válido se com Miguel. Letra D, anulável se com Tel e válido se com Miguel. Amigos, a resposta certa não pode ser outra senão a letra C, nulo se com Tel e válido se com Miguel. Espero que isso tenha ficado claro e passemos então à segunda pergunta. De acordo com o Código Civil Brasileiro, em relação ao casamento, indique a alternativa incorreta. Letra A. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Letra B. Quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização de seus pais ou de seus representantes legais para a realização do casamento. Letra C. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil para evitar imposição de pena criminal ou em caso de gravidez. A resposta incorreta é a letra C e, sendo a alternativa incorreta, nos é, de alguma forma, por paradoxal que possa parecer, a resposta correta da questão, letra C. E com isso nós vamos chegando ao fim de mais uma aula do Saber Direito, a nossa segunda. Eu agradeço a sua atenção, a sua companhia e aproveito para lhe convidar para continuar conosco durante essa semana, tratando sobre os temas afetos ao direito das famílias. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.